Olá, a UNG Ciência está no ar. Cidade dos sonhos, do trabalho e das oportunidades. São Paulo abriga uma história de grandes conquistas e descobertas, patrimônios históricos que impulsionaram a economia do Brasil e ainda hoje é responsável pelo desenvolvimento e a cultura de São Paulo. Vamos fazer uma viagem no tempo. São Paulo, terra da garoa e das oportunidades de trabalho. Uma das maiores cidades do mundo, conhecida também pelo glamour de seus edifícios, igrejas e casarões antigos, que revelam tradição e marcas de uma sociedade. No final do século XIX, São Paulo contava com uma população de 200 mil habitantes, a maioria imigrantes chegados da Europa, como portugueses, espanhóis, italianos, alemães, entre outras descendências. No centro da cidade residiam as primeiras famílias de comerciantes. Hoje, boa parte dos antigos edifícios e casas comerciais deram lugar à modernidade das novas construções. Dos arquitetos desse período, destaca-se Ramos de Azevedo, que projetou a antiga Escola Politécnica da USP, atual sede do Departamento de Patrimônio Histórico, que leva o seu nome. O prédio também abriga a Divisão de Preservação e Divisão do Arquivo Histórico de São Paulo. O estilo é eclético, como mostra sua fachada, tão comum na época de 1600. Acima, uma alta cobertura metálica em forma de coroa, que ao mesmo tempo dá expressão e individualidade ao edifício. Essa é uma das salas que abrigou o curso de engenharia em 1907. As carteiras ainda guardam datas e nomes de antigos alunos. A obra demorou para ser construída devido ao alto preço do material utilizado. Ramos trabalhava em um escritório na Rua Bela Vista e ganhou prestígio por suas obras. Sob seu comando, arquitetos e engenheiros seguiam à risca suas orientações. Diferente de outros profissionais de seu tempo, Ramos foi responsável por obras como o Teatro Municipal, o Pátio do Colégio, o antigo Palácio das Indústrias no Parque Dom Pedro II, o Prédio dos Correios, a Casa das Rosas e muitas outras, com um ponto em comum: o conforto, espaço, iluminação e uma infraestrutura preocupada com a distribuição de peças na decoração do ambiente. Mas o que é patrimônio histórico? É o vestígio da ação do homem no tempo e no espaço, traços que foram deixados. É o resultado explícito na arquitetura como arte, esculturas, fachadas, edifícios que contam a história das cidades. Para que fosse conservado um pouco da história de São Paulo, quantos bens culturais tiveram que passar por um processo conhecido como tombamento? A Casa da Marquesa de Santos, por exemplo, é parte desse patrimônio que resgata a memória da cidade. Mas o que é tombamento? É uma decisão administrativa e jurídica que visa o reconhecimento do valor cultural de determinados bens através da sociedade. O tombamento ele se destina à preservação do patrimônio arquitetural. Então, quando existe um prédio de valor histórico que foi construído dentro de um estilo ou por um determinado grupo de pessoas dentro de uma cidade, existe a necessidade de se fazer o tombamento histórico daquele local, para que não haja mais nenhuma interferência, para que se preserve, então, a memória cultural arquitetônica da cidade. Era uma época de profundas mudanças. Nas estações de Antônio Prado e Raimundo do Prá, começam a chegar os bondes elétricos e o calçamento. Ruas foram arborizadas com mudas europeias depois de alargamento de ruas e avenidas. O objetivo de ampliar a utilização do espaço de vias públicas era facilitar a movimentação de veículos que traziam mercadorias para os lojistas. A cidade se preparava para o progresso e construções como do Teatro Municipal e Parque do Anhangabaú. Essas foram as primeiras obras que fizeram parte das remodelações republicanas. O Teatro Municipal, projetado por Ramos de Azevedo e com a colaboração de arquitetos italianos como Cláudio Rossi, foi construído entre 1903 e 1911. A obra trouxe a São Paulo um ilimitado número de elementos decorativos, ainda hoje presentes em sua arquitetura. Em 1951 e 1993, sofreu reformas pelo Departamento Histórico e atualmente possui um grande potencial cenotécnico, que permite realizar diversas apresentações culturais e musicais, como ópera, balé, orquestra e peças teatrais.
much as I love. Com estilo eclético de influências góticas e capacidade para 8.000 pessoas, a Catedral da Sé é a maior igreja da América do Sul. Projetada em 1912 pelo arquiteto alemão Maxiliano, a inauguração só veio a ocorrer 2 anos depois. Na parte interna, encontram-se enormes pilastras e cristais decorativos, que revelam cenas da Igreja Católica na história do Brasil, tudo com origem nas estruturas italianas. Em 1999, foi interditada para uma reforma estrutural e em 2002 foi novamente aberta ao público. A obra tem 11 metros de comprimento, 46 de largura e cada torre tem 92 metros de altura. Na sua construção, a Catedral da Sé usou 800 toneladas de mármores raros. O tempo passou e algumas obras históricas foram substituídas por avenidas e ruas cada vez mais largas, que foram logo ocupadas por escritórios e comércios. Desde a sua construção, os edifícios e muitos andares passaram a indicar verdadeiros símbolos do progresso da cidade. O projeto do alemão Richard Bentley e por intermédio de Fernão Dias Pais foi construído o Mosteiro e o Colégio de São Bento, entre 1910 e 1914. A obra foi construída em estilo eclético, com influência romântica e gótica. Datam desta época as imagens de São Bento e a de Santa Escolástica, que podem ser vistas até hoje e são de autoria de Frei Agostinho de Jesus. O pátio do colégio, além de ser um dos sítios mais antigos da história, é também um marco da fundação de São Paulo. Entre 1765 e 1972, abrigou o Palácio do Governo. 1929, após a queda da Bolsa de Nova York, surge no centro da capital paulista o Edifício Martinelli. O nome é uma homenagem ao seu antigo proprietário, o arquiteto e construtor Joseph Martinelli. Hoje, qualquer obra ou reforma precisa passar pela aprovação do Departamento de Patrimônio Histórico, órgão municipal responsável pelos bens públicos. Para que sejam preservados os prédios antigos, recentemente este órgão defende que patrimônio pode ser investimento também. A pessoa física ou jurídica que possua imóvel tombado por lei é obrigada a restaurá-lo e, com isso, ficam isentas de pagar os impostos. Trata-se de uma maneira de incentivar a preservação do imóvel. Porém, algumas pessoas entendem a preservação do patrimônio arquitetônico como um congelamento da cidade e dizem que isso impede a modernização. Depende do lugar, o progresso e o desenvolvimento são sim sinônimos de destruição. Quando se envolve muitos bens materiais, muitos interesses financeiros, né? As potências ou assim os próprios proprietários, eles acabam primeiro derrubando e depois o prédio acaba sendo interditado, né? Então, assim, no Brasil, infelizmente, não existe a cultura de preservação do patrimônio de arquitetura. Então, assim, muitas vezes o prédio é demolido e depois que ele é demolido é que se descobre que aquele prédio ele era do tombamento, ele era do patrimônio. Um caso aqui em Guarulhos que é bem interessante é o prédio do Shopping Internacional. O prédio do Shopping Internacional ele é tombado pelo patrimônio histórico. Então, o projeto, né, de estruturação do shopping teve que obedecer aos padrões do tombamento histórico para que não se danificasse a estrutura original do prédio. Então, esse interesse em se preservar a arquitetura e se preservar a cultura, né, dos italianos, dos portugueses, dos franceses que vieram, né, para o nosso país é muito importante. O progresso ele pode ser sinônimo de destruição ou, quando existe a consciência, ele pode também ser sinônimo de preservação. Aí vai depender do interesse financeiro e da cultura mesmo, né, do local. Revolução, crise econômica do café e ascensão de Getúlio Vargas. Uma nova era na história brasileira. Períodos que conviveram com mudanças que trouxeram uma nova cidade e um novo país. Também surge em 1935 a Casa das Flores, projetada pelo escritório de Ramos de Azevedo. É um dos últimos exemplos de ecletismo na arquitetura e que pode ser notada pelo empate de ideias e conflito de cultura. O arquiteto teve o cuidado de decorar as paredes externas com ranhuras que imitam alvenarias de bosage, característica do estilo renascença e muito comum na Europa. Em 1938 é inaugurado o Viaduto do Chá. A autoria é do arquiteto Elisário Baiano.
O local é um dos pontos de referência mais famoso na paisagem urbana de São Paulo. Em 1942, é construído o Maren Palace Hotel, situado na Avenida Casper Libero. O prédio possui uma estrutura de concreto e alvenaria em estilo Art Deco. Utilizado na época como prédio residencial, o projeto é do arquiteto e engenheiro Barros Pimentel. Muito próximo do hotel, avista-se o edifício Altino Arantes, a sede do Banespa, que levava o nome do ex-presidente do banco que atuou entre 1926 e 1930. O prédio Banespa possui 161 metros de altura e sua estrutura é toda em concreto. Ao se chegar no topo, pode-se ter uma visão de 360 graus da cidade. Mas a maior estrutura de concreto armado de São Paulo, e talvez do Brasil, é o edifício Copan. O objetivo era que ele se tornasse o centro de interesse de um enorme complexo arquitetônico, um conjunto monumental projetado por Oscar Niemeyer, em 1951, e que levou 2 anos para ser aprovado. São Paulo congrega milhares de pequenas comunidades que deixaram e continuam deixando sua marca no espaço. E só entenderemos a sua complexidade étnica se conseguirmos perceber a história da cidade, que por sua vez manifesta-se na mesma, a São Paulo dos Bandeirantes. Patrimônio. Liga-se à memória, relembra outros tempos da nossa história. Revela as características de um país, de um povo ou mesmo de um lugar, fazendo referência ao dia a dia do homem. No próximo bloco, nossa equipe vai até as estações Luz e Júlio Prestes, além das visitas à Pinacoteca do Estado, Museu da Língua Portuguesa e Parque da Luz. Você não pode perder, a gente volta logo. Para chegar à condição de universidade, uma instituição de ensino tem que trilhar um longo caminho. Depois de elevada a essa condição, deve dedicar-se, além de um ensino de altíssima qualidade, a grandes investimentos em pesquisas. Pesquisas que possam mudar o rumo da história. É exatamente isso que a Universidade Guarulhos, a nossa UNG, vem fazendo nos últimos 36 anos. UNG, sua universidade, sua carreira. Neste segundo bloco, vamos apreciar a arte e a beleza bucólica dos prédios da Estação da Luz, que abrigam o Museu da Língua Portuguesa, da Estação Júlio Prestes, onde localiza-se a Sala São Paulo e a Pinacoteca do Estado. Contemplar a natureza no Jardim da Luz e andar pelo espaçoso memorial da América Latina. Um patrimônio histórico, símbolo da modernidade e um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. Principal porta de entrada na cidade de São Paulo, no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, passagem obrigatória para as sacas de café que tinham como destino o Porto de Santos, a Estação da Luz, patrimônio histórico de São Paulo, ainda hoje se destaca não só por sua beleza arquitetônica, mas por continuar útil ao desenvolvimento da cidade. Contribui para que o paulistano, moderno e apressado, chegue rapidamente ao seu destino. E se no meio dessas idas e vindas ele encontrar um tempinho, pode optar por fazer um programa cultural, uma visita ao Museu da Língua Portuguesa localizado no mesmo prédio. Quem nos acompanha nesta visita ao bairro da Luz é o arquiteto Rodrigo Vitorino Assunção. São aqueles edifícios que efetivamente tiveram algum valor em algum momento histórico, né? Nós, por exemplo, estamos aqui na Estação da Luz, que foi um dos grandes marcos da cultura cafeeira no país, exclusivamente em São Paulo. Acho que o grande benefício é fazer com que a população tenha consciência da sua própria história, da sua própria memória. Então, na verdade, é o que eu fui e para onde que eu posso seguir a partir daquele momento.
Estação da Luz, essa estação que nós temos, já é a segunda Estação da Luz. A primeira, ela data de 1860. Ela já é uma consequência da cultura cafeeira no estado de São Paulo. Havia necessidade de trazer o café do Oeste Paulista para a região de Santos. Então foi concedido pela São Paulo Highway, em 1860, o projeto da Estação da Luz. Ela foi concluída em 1865 e ligava São Paulo até Santos. 3 anos depois, ela atingia o município de Jundiaí. E em 1872, ela chega até Campinas. Essa região aqui foi desapropriada uma parte do Parque da Luz. Foram desapropriados 44 metros para a construção da primeira estação. Isso houveram protestos da população, mas havia a necessidade dessa construção. Entre 1895 e 1901, e projetada pelo engenheiro inglês Charles Henry Driver, que havia feito um projeto similar em Melbourne, na Austrália, é em estilo neoclássico. O traçado arquitetônico é bastante peculiar e o material usado na construção foi todo trazido da Europa. Telhas de cerâmica da França, pregos, tijolos e madeiras da Escócia, a estrutura de aço da Irlanda, e aqui foi montada como um grande quebra-cabeça. Após um incêndio na década de 40 e com a decadência do transporte ferroviário no Brasil, o prédio passou por 3 reformas: 1940, 1990, 2000. Criado pela Fundação Roberto Marinho e inaugurado em março de 2006, o Museu da Língua Portuguesa, ou Estação Luz da Nossa Língua, ocupa 3 andares da Estação Luz. Tendo ultrapassado a marca de 1 milhão de visitantes, o museu tem como característica principal a interação com o público, que é levado ao conhecimento das origens da língua oficial brasileira enquanto passeia pelas salas de exposições temporárias, o auditório e a grande galeria. O museu oferece ainda cursos para estudiosos da área. Construída para atender às demandas de uma cidade em franco desenvolvimento, a estação Júlio Prestes levou 12 anos para ser concluída. Conta a história que os trabalhos iniciaram-se em 1926 e a inauguração oficial aconteceu em 15 de outubro de 1938, mas que, em 1930, após o término das obras da plataforma de embarque, ela passou a ser usada sem que o restante do prédio estivesse pronto. Possui 215 metros de comprimento, 26 de altura e mais de 40 metros de gare. A Estação Júlio Prestes é uma outra construção em função do ciclo cafeeiro, né? Ela é construída em 1926 por Cristiano Stokles das Neves, mas não é totalmente concluída, né? Justamente por falta de dinheiro, que já era o fim do ciclo cafeeiro. Essa estação ela passa a receber produtos da região de Sorocaba, de Mairinque, de Barueri, mas são produtos considerados menos nobres do que o café, por exemplo, o algodão e tal. A Sala São Paulo de Música, ela pertence ao complexo Júlio Prestes. O Júlio Prestes é a antiga estação sorocabana com os seus antigos armazéns. Na década de 90, há a necessidade de um local para a OSESP, que é a Orquestra de São Paulo. E o arquiteto Dupré, Nelson Dupré, visita uma série de prédios aqui em São Paulo e encontra o local adequado na estação sorocabana. Primeiramente, o projeto ia ser num espaço chamado Concourse, mas por questões técnicas ele foi destinado ao espaço do Grande Hall. O projeto arquitetônico em estilo francês Luís XVI foi elaborado pelos arquitetos Samuel e Cristiano das Neves, que se inspiraram na estação de trens de Nova York. Usada como sede do DOPS na época do regime militar e da Secretaria de Segurança Pública a partir de 1983, o prédio sofreu com a degradação e o abandono. Na década de 90,
passou por um intenso trabalho de restauração. Hoje serve de plataforma para a partida de trens da CPTM. Abriga a Secretaria de Estado da Cultura e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. O hall da estação se transformou na Sala São Paulo, que com 1.500 lugares e acústica privilegiada, é uma das mais belas e modernas salas de concerto do mundo. Tombado em 1982 como patrimônio histórico, o prédio da Pinacoteca do Estado começou a funcionar em 1911 com a primeira exposição brasileira de belas artes. O projeto original nunca foi concluído. Os tijolos da fachada são expostos e no saguão localizado no primeiro piso há o espaço de uma cúpula não construída. Assinado por Ramos de Azevedo e Domiciano Rossi, o projeto é em estilo monumental, com fortes influências do ecletismo italiano, com a preocupação principal para a ventilação e a iluminação. A Pinacoteca do Estado é um projeto também do Ramos de Azevedo. Ela primeiro é o Liceu de Artes e Ofício e o arquiteto Paulo Mendes da Rocha faz o projeto de reforma da Pinacoteca e abriga aí um dos maiores e mais bonitos acervos de pintura do Brasil. De 1993 a 1998, o edifício passou por reformas e foi adaptado às normas internacionais para receber grandes mostras de artes que chegam a São Paulo. Atualmente, seu acervo conta com cerca de 6.000 peças. São trabalhos de artistas renomados como Anita Malfatti, Cândido Portinari, Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti. Os arquitetos Paulo Mendes da Rocha, Wellington Ricoy Torres e Eduardo Argenton Colonelli assinam as mudanças realizadas na reforma do prédio e, em virtude do excelente trabalho realizado, foram agraciados com o prêmio Mies van der Rohe para a América Latina. Esse prêmio é concedido pela Fundação Mies van der Rohe, entidade com sede em Barcelona, na Espanha, e é considerado o Prêmio Nobel da Arquitetura. Emoldurando a paisagem da Pinacoteca está o centenário Jardim da Luz. Em meio a prédios históricos e avenidas movimentadas, a natureza tem espaço garantido. Os frequentadores do local, enquanto descansam sob a sombra, podem apreciar diversas esculturas espalhadas pelo jardim. Swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue. Saindo do bairro da Luz, vamos ao centro e ao Parque Dom Pedro para visitar o Mercado Municipal e o Palácio das Indústrias. De lá, partimos para Barra Funda, onde conheceremos um pouco da arquitetura moderna. Quartel-General na Revolução Constitucionalista de 32, o prédio do Mercado Municipal começou a ser construído em 1928 e foi concluído rapidamente, sendo inaugurado em 25 de janeiro de 1933. Ramos de Azevedo assina essa belíssima obra em estilo neoclássico, que chama a atenção pelo fino acabamento e seus belos vitrais, que retratam a história da produção agrícola no país. São 32 painéis, divididos em 72 vitrais, que garantem a iluminação e ventilação. Localizado às margens do rio Tamanduateí, em uma área sem muita infraestrutura para a época, nasceu sem maiores pretensões. Com 22.000 metros quadrados e recheado de história, o Mercado Municipal é hoje uma mistura de cores, aromas e sabores. Dividido em boxes e em meio a um vai-e-vem intenso de comerciantes e consumidores, pode-se encontrar grande variedade de produtos como frutas, verduras, legumes, chocolates, peixes, carnes, frutos do mar, temperos, condimentos e alguns tipos raros de queijos e vinhos, com destaque para os famosos sanduíches de mortadela e o pastel de bacalhau. Durante a época do café, muitos prédios foram construídos para servirem de abrigo, não é, aos estoques de café e para servir também aos senhores, não é,
que eram donos das fazendas. Havia uns leilões de café e esses dois prédios, não é, o Mercado Municipal e o Palácio das Indústrias, são dessa época, do início do século, né, 1920, 1930. Então, eles são prédios que não têm uma arquitetura assim determinada, o estilo, né? Ele é uma miscelânea de estilos que estavam na moda na época. Felizmente, eles foram restaurados, não é? E hoje em dia eles fazem parte do patrimônio histórico de arquitetura da cidade de São Paulo, sendo visitado por pessoas de vários lugares. Às vezes a gente não dá valor, né, para os prédios dentro de São Paulo. E o prédio do Mercado Municipal é um prédio lindíssimo, que abriga também lindos vitrais. E esses vitrais contam a história da evolução da cultura do café em São Paulo. E eles ficam iluminando, né, toda aquela praça, né, de alimentos e tudo aquilo que acontece dentro do mercado. O antigo Palácio 9 de Julho, hoje Palácio das Indústrias, é mais uma obra tombada pelo patrimônio histórico na cidade de São Paulo com a assinatura do arquiteto Ramos de Azevedo. Nesta obra, ele optou novamente pelo estilo eclético, que reúne vários estilos arquitetônicos, indo da antiguidade egípcia, Idade Média, Renascença, Barroco até o Neoclássico, estilo que predominava nas construções da década de 20 devido à forte influência italiana. Já serviu de sede para a Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública e, após as obras de restauração efetuadas em 1992, passou a sediar a Prefeitura de São Paulo. Seguimos viagem pelos trilhos e desembarcamos na Estação Barra Funda, mais precisamente no Memorial da América Latina. Espaço concebido para ser um local de troca de informações culturais entre os países latino-americanos, a construção é um símbolo da modernidade. Com aproximadamente 80 mil metros quadrados, é um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, brasileiro conhecido e respeitado mundo afora por suas obras históricas como a sede da ONU em Nova York, a cidade de Brasília e o Parque do Ibirapuera. O projeto cultural é do sociólogo Darcy Ribeiro. Possui espaço para exposições, peças teatrais, apresentações musicais e uma grande área ao ar livre com capacidade para aproximadamente 30 mil pessoas, onde acontecem festas típicas dos países do continente e das diversas regiões do Brasil. O Memorial da América Latina é um conjunto arquitetônico de um dos arquitetos mais famosos do mundo, né? O Oscar Niemeyer, ele é referência mundial em arquitetura moderna. Ele mantém o seu estilo em todos os trabalhos que ele faz. Então nós vemos sempre assim uma limpeza, uma pureza de formas, não é? E um impacto muito grande pelo gigantismo das formas que ele coloca. Então nós podemos perceber que o Memorial da América Latina, ele é um monumento à integração das Américas. E lá os espaços são amplos, né? Existe uma variedade de locais para que se possa divulgar a cultura em todos os sentidos, na música, nas artes plásticas, na literatura, no parlatório, que é onde existem as conferências, onde vêm grandes líderes da América Latina debater os problemas, não só sobre cultura, mas sociopolíticos também. E ele também surgiu, não é, da vontade do sociólogo Darcy Ribeiro de integrar aqui em São Paulo, que é a maior metrópole, né, da América Latina, de integrar os povos da América Latina. Então ele é um conjunto arquitetônico moderníssimo e que o ano que vem faz 20 anos de inauguração. Então assim, é um marco para a cidade. Pessoas do mundo inteiro vêm analisar a obra de Niemeyer porque lá nós temos um conjunto completo. Então nós podemos ver tanto a questão da estética do Niemeyer, na questão da decoração do local e a construção dos prédios também, que é uma estrutura moderníssima. No memorial, a obra que mais chama a atenção está localizada na entrada do Portão 1, na Praça Cívica. Com 7 metros de altura em concreto aparente, a mão tem em sua palma o mapa da América Latina. A pintura em esmalte sintético, como se fosse sangue, é uma referência à colonização brutal do continente e à luta por autonomia política, cultural e social, e que reflete bem todo o idealismo e consciência social de um dos maiores gênios da história da arquitetura mundial. Suor, sangue e pobreza marcaram a história desta América Latina tão desarticulada e oprimida. Agora urge reajustá-la no monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz. Oscar Niemeyer. 1554, quando de um colégio deu-se a fundação,
nasceu a capital de um estado desta nação, que seria líder das demais. Hoje a cidade que mais cresce neste mundo é cidade dos arranha-céus, maior centro cultural e industrial, onde o trabalho rende mais. Isto é São Paulo, meu Brasil. 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 O trabalho sempre foi seu lema, seu ordeiro povo, seu trabalhador. Mostrou em tantas obras sua força, o seu valor, obras que só fazem orgulhar. Túnel 9 de Julho, elevado Costa e Silva, Ibirapuera, Parque Anhembi, Corrida São Silvestre, Estádio Morumbi e as estradas pra rodar. Isto é São Paulo, meu Brasil. 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 O seu samba... UNG Ciência fica por aqui. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Entrada franca no municipal, e lá desinibido dá aquele recital para quem quiser apreciar. Suas noites hoje se aquecem com pandeiro e cavaquinho e violão. Depois do carnaval, no Anhangabaú é samba e festa.